Salve, família! Tudo bem? Eu e o Rodrigo Coutinho resolvemos responder a duas perguntas. Comparando Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, nós vamos tentar responder hoje qual é o melhor time e o elenco mais equilibrado dos três para essa temporada 2021. Em algum momento ela vai começar, a gente não sabe quando, mas em algum momento a gente vai começar. Então, são duas respostas que a gente vai tentar trazer para vocês até o final do vídeo. Qual é o melhor time e qual é o melhor elenco, o mais equilibrado? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Confere aí no canal. Tá no mudo, Paulo. Pois é, eu sempre faço uma cagada, mais uma cagada do Massa. Daí na tela, o nosso querido Rodrigo Coutinho, nosso herói que mora no Rio de Janeiro e consegue trabalhar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é lugar para trabalhar, mas ele é um craque, analista de desempenho, jornalista, o blog dele no UOL está bombando, confira as análises do Rodrigo Coutinho lá no UOL. Como eu já disse na nossa abertura, a ideia do vídeo é tentar responder duas questões. Qual é o melhor time e qual é o elenco mais equilibrado neste momento, né, para Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. A gente sabe que tem outros clubes que estão descontando aí, São Paulo contratando bastante, o Grêmio com perspectiva também de trazer bons jogadores, mas a gente fez esse recorte, senão o vídeo ia durar 2 dias e a gente sabe que você, meu amigo, não tem saco, não tem paciência para assistir vídeo grande, assim como não tem saco e paciência para ler textão. Então, meus amigos, a gente vai começar com o Flamengo, certo? Então, eu vou colocar aqui o elenco do Flamengo na tela, para a gente poder ver, né? E a gente vai começar, então, a falar do elenco do Flamengo, que é um elenco com boa qualidade, né? Um elenco que tem jogadores importantes. Eu tenho até aqui na mão, é importante a gente falar o que a gente separou aí do elenco do Flamengo. Deixa eu abrir aqui a minha colinha para a gente poder, então, deixar isso bem claro, explicar direitinho para quem está acompanhando a gente aqui no canal do Massa. Vamos lá, vamos falar de elenco hoje, tá? Goleiros, Diego Alves, Hugo e Gabriel Batista. Zagueiros, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique e o Noga, né? Laterais esquerdos, Felipe Luiz, René e Ramon. Laterais direitos, Isla, Mateuzinho, João Lucas. Volantes e meias, William Arão, Hugo Moura e João Gomes. Thiago Maia, Pepe, Diego e Gerson. Atacantes, Bruno Henrique, Gabigol, Muniz e Pedro. Arrascaeta e Michel, os meias / pontas. E do outro lado, na direita, Everton Ribeiro e Vitinho, outros meias / ponta. Vamos lá, Rodrigo Coutinho, qual é a análise que você faz do elenco do Flamengo? Então, Paulo, primeiramente um forte abraço a você e obrigado pelo convite mais uma vez, para a galera que nos acompanha também. Primeiro, para o pessoal não ficar muito preso à questão do posicionamento em campo, né? Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, nesse caso do Flamengo aqui, que o Arrascaeta, ele pode jogar como meia pela esquerda, quando o time joga no 4-4-2, ou como meia central, quando o time joga no 4-2-3-1. Então, assim, não fiquem muito presos a isso. Tentei colocar aqui de uma forma onde o jogador ficasse mais próximo daquilo que ele faz na maior parte das vezes, e tentando colocar os atletas também nos setores que eles mais atuam. Acho que o principal para a gente citar aqui do elenco do Flamengo é o desequilíbrio justamente nos suplentes do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. O Flamengo não tem hoje no seu elenco jogadores confiáveis para suprir a ausência desses jogadores dentro da função que eles fazem. A gente repara aí, por exemplo, que os reservas, teoricamente, seriam Vitinho e Michael. São 2 jogadores com características diferentes, né? Até entre eles, o Vitinho é um segundo atacante, vamos colocar assim, joga pelo lado do campo, mas onde ele rende melhor ali é como um segundo atacante.
lado a lado com um cara mais fixo na área, mas ele joga sempre como um suplente de Arrascaeta ou Everton Ribeiro, até porque ele tem um bom potencial de articulação de jogadas também, mas não é exatamente um especialista nisso, né? E o Michael é um ponta, né? Um jogador muito talhado para contra-ataque. Ele precisa de espaço para ele render, por isso que ele acaba não tendo assim um desempenho tão bom no elenco do Flamengo como ele tinha no Goiás. Então, para mim, o que mais chama a atenção no elenco do Flamengo é justamente esse desequilíbrio na reserva desses caras. É o melhor time do Brasil, é o melhor 11 inicial do Brasil, acho que isso não resta dúvida. São jogadores com maior capacidade de desequilibrar, né, o nível mais alto. Você tem um quarteto de ataque como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. Acho que nenhum time do Brasil chega perto disso, em termos de potencial de desequilíbrio de um jogo. Você tem no meio campo um cara como o Gerson, que já mereceria, né, uma chance na seleção brasileira. Não sei se como titular, mas pelo menos ser convocado para estar ali no grupo de jogadores, né? Vem jogando num nível muito alto já há mais de um ano. Você tem, por exemplo, um lateral como o Felipe Luiz, que é um cara também que é muito acima da média do futebol brasileiro. Aí a gente está vendo agora o time base do Flamengo, né? Até coloquei aí o Ilharão no setor de meio campo, porque acho que o Bruno Viana vai ganhar um espaço na zaga. O Bruno Viana é um zagueiro de muita qualidade que o Flamengo contratou e que chega para meio que minimizar os problemas que o Flamengo teve na última temporada no seu miolo de zaga, quando o Pablo Mari acabou sendo negociado com o Arsenal. Léo Pereira e Gustavo Henrique não deram a resposta esperada, talvez até consigam melhorar nessa temporada, mas o fato é que o Bruno Viana é mais zagueiro que os dois. Zagueiro mais rápido, zagueiro mais corajoso com a bola no pé, arrisca mais, então ele está dentro do modelo de jogo do Flamengo. Ele tem um passe melhor na saída de bola e é um zagueiro que faz o Flamengo ganhar muito. O Bruno tem velocidade, porque para jogar... então, essa que é a grande questão aí, a meu ver, né? Porque para jogar da forma que o Flamengo atua, né? Nos momentos em que tem a bola, em que vai subir o seu time lá na frente, é preciso ter velocidade para jogar ali atrás. Foi uma das dificuldades que o Jesus já tinha encontrado, mas ele deu uma arrumada e o Rogério Ceni também agora, né? Ele tem velocidade, aquela velocidade normal que a gente fala, né? Zagueiro, né? Claro. De apostar a corrida com o atacante adversário, ele é muito rápido, tanto é que ele joga muito antecipando, né? Muito do estilo de jogo dele, jogando antecipando. Ele não espera muito o atacante receber a bola, ele tenta sempre antecipar, e isso é muito bom, tanto nas transições defensivas, né? Como você falou, o Flamengo joga lá no campo do adversário o tempo inteiro, então quando perde essa bola, precisa de um zagueiro rápido para fazer isso, né? Para não deixar o atacante receber a bola e também para correr para trás, para cobrir os espaços que ficam atrás da linha de defesa. E além disso, ele é muito rápido na circulação de bola também. Ele é um zagueiro que ele é ágil com a bola no pé. Ele conduz bola, ele gira de um lado a outro do campo com velocidade. Então, aliás, era isso até que o Rogério Ceni buscou colocando o Arão na linha de defesa. Ele até chegou a falar bastante sobre isso já. Sim. E o Bruno Viana dá isso. Então, acredito que com o Bruno Viana se desenvolvendo, recuperando a forma física, o Arão volte ao meio campo ao lado do Gerson e ele assuma a titularidade na zaga. Muito bem, então, na opinião do Rodrigo Coutinho, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Diego Alves, Isla, Bruno Viana, que chegou agora, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. De fato, este time, eu concordo, time por time, comparando com os outros três, é de fato um time muito bom, o melhor do Brasil. Além daquilo que o Rodrigo apontou, como desequilíbrio do elenco, eu aponto também as laterais, porque eu acho que o Felipe Luiz é tão bom, que o René é bom também, é um jogador regular, mas a diferença é muito grande, né? De um para o outro. E na lateral direita, o Isla ainda não me convenceu, e os reservas dele também não. Então, acho que há um desequilíbrio aí dos lados do campo, no que diz respeito ao elenco do Flamengo. Então, o melhor time do Brasil, também concordo. Time que tem Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o Gabigol.
é dos três, comparando o melhor time e o elenco ainda com alguns desequilíbrios. Ao que tudo indica, o Flamengo não vai sair, não vai ao mercado aí desesperado para fazer nenhuma contratação. Bom, beleza, falamos do Mengão, Flamengo, você já sabe, na nossa visão, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Agora a gente vai olhar para esse Atlético Mineiro, né? Que chega com o Cuca, e é um desafio para o Cuca, porque é um treinador que gosta, né? O Cuca é um treinador que gosta de trabalhar, de pegar um elenco muitas vezes em dificuldade, né? Ele chegou, ele fez isso no Palmeiras, ele fez isso agora no Santos, né? Um elenco sofrendo ali com problemas da diretoria, e aí ele chega rapidamente, consegue deixar o time ajeitado. Agora não. Agora ele vai pegar um elenco com alguns camarões, como diria o Felipão. Vamos lá para o elenco do Galo aqui, ó. Goleiros: Everson, Rafael e o Mendes. Zagueiros: o Rabelo, Bueno, o Hever, Gabriel e o Júnior Alonso. Laterais esquerdos: o Arana e o Dodô. Meio campo: volantes: Alain e o Borreiro. Na lateral direito: o Guga e o Mariano. Você vê, cara, que pelo elenco já dá mais equilíbrio no elenco do que tem o Flamengo, né, na minha visão. Aí Nath Fernandes, Natan, o Caleb e o Zaratio, né? Como é que fala? É Zaratio, né? Zaratio, falei certo. Zaratio, os meias, Jair, Johan e o Franco. No ataque, Keno e Marrone do lado esquerdo. Olha que dupla, hein? E para jogar como 9, o Vargas, que eu não gosto, o Diego Tardelli está aí, não sabe se fica ou não, e o Sacha. Pontas pela direita: Hulk, Sávio e Savarino. Rapaz, que elenco é esse, hein? Isso é um elenco estrelar, hein, meu caro Rodrigo Coutinho? O único que eu não gosto aqui, não gosto mesmo, é o Vargas. Acho um jogador super estimado, super valorizado e que entrega bem menos do que ele se coloca, né, no mercado. Acho que o mercado supervaloriza o Vargas. Não acho que seja ali para o Atlético um jogador que vai ser decisivo. Claro, ele é bom jogador, mas não acho que seja o cara, o craque, um jogador desse time, desse elenco do Atlético Mineiro. Eu acho um elenco bem equilibrado, hein, Rodrigo? Eu concordo com você. Acho que essa é a palavra. Acho até que é o elenco mais equilibrado. Numa comparação com o Palmeiras, acho que o Atlético conseguiu agora, né? Com algumas contratações. Citaria 3 delas aí como principais para mim, muito boas: Hulk, Nátio Fernandes e o Dodô na lateral esquerda. Acho que a gente vai ver uma briga muito boa por posição entre Guilherme Arana e Dodô, e eu não me surpreenderia se o Arana fosse jogar no meio campo e o Dodô assumisse a lateral esquerda, mesmo com tantas opções no meio campo, né? Mais uma vez, né, lembrando aquilo que eu falei lá no Flamengo, não se prendam somente às posições que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o Savarino, ele joga na ponta direita e na ponta esquerda. O Marrone joga de ponta esquerda, de centroavante, na ponta direita. O Jair, que está como meia, pode jogar como primeiro homem de meio campo, e aí abrir espaço ali na meia direita para algum outro jogador. Isso aí a gente vai vendo ao longo da temporada. É um trabalho ainda muito embrionário do Cuca, né? Ele comandou o time em um jogo só até agora, e aí o Campeonato Mineiro foi paralisado, ele voltou lá para Curitiba para cuidar da mãe dele, e a gente vai ver ainda como é que ele vai montar esse time base. Eu até fiz na próxima tela, vocês vão ver um time base mais ou menos ali que eu pensei para o Atlético Mineiro, mas pode ser bem diferente, tá? A gente não está aqui cravando que vai ser esse o time, não. Mas falando do elenco do Galo, né? Eu vejo, assim, algum desequilíbrio na zaga, né? Porque a gente vê ali zagueiros muito lentos, né? A gente tem o Hever e o Júnior Alonso como dupla de zaga titular, e é uma zaga... O Júnior Alonso não é tão lento, mas o Hever é um jogador muito lento. O Rabelo, que é o reserva inicial do Hever, vamos colocar assim, também é muito lento. São zagueiros que precisam jogar um pouco mais protegidos, e isso o Atlético já sofreu na temporada passada. Vamos ver como é que o Cuca vai administrar essa questão do elenco. Estão vendo aí o provável time base, né, que foi o time que entrou. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, só para
esclarecer e escalar esse time base, né? Seria Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Arana, Alain, Jair e o Nath Fernandes no meio, Keno, Vargas e Hulk, esse time que o Cuca escalou já aí nesse comecinho do Campeonato Mineiro, não é isso, Rodrigo? Isso. Eu usei como base o time que ele colocou em campo. Agora eu não vou lembrar qual foi o adversário. Foi contra o Coimbra. Foi uma semana atrás, na sexta-feira passada, né, que ele montou esse time contra o Coimbra. Não sei se vai ser esse o time, mas realmente é um time muito bom. É um time titular ali que você tem essa questão da lentidão da zaga, jogando mais adiantada, e o time sofreu com isso na temporada passada e também na sexta-feira passada. Tem essa questão do meio-campo ali, provavelmente, conhecendo o trabalho do Cuca, acredito que ele vai dar um pouco mais de espaço para o Zarate, que é um jogador que tem características que se encaixam muito naquilo que o Cuca gosta de um meio-campista, muito dinâmico, dá muita velocidade no jogo, ao mesmo tempo não deixa de ser um cara criativo. Tem a questão da lateral esquerda. Dodô é um baita de um lateral, ele até jogou esse jogo contra o Coimbra, porque o Arana estava com suspeita de Covid, mas o Arana é o titular do Atlético Mineiro hoje. Vamos ver como é que vai ser essa disputa ao longo da temporada. E dois jogadores que eu acho que fazem muita diferença, podem fazer muita diferença no futebol brasileiro hoje. Um deles é o Hulk. Vem da China, a condição física dele não é a mesma de outros tempos. Não é mais aquele jogador que gastou a bola lá no Porto e gastou a bola no Zenit da Rússia também. Mas para o nível do futebol brasileiro, ele é um cara que ainda faz a diferença. É um jogador que, perto da área, é muito perigoso, finalizando, fisicamente, está muito acima da média do futebol brasileiro em termos de força física. É um cara que, nos duelos de força, de corpo, proteção de bola, choque com a zaga adversária, vai fazer muito gol assim, vai gerar muita vantagem assim, saindo da direita para o meio. E o Nath Fernandes, é um jogadoraço, é um meia de muita qualidade. Acho que ele não é valorizado como deveria, até porque jogava num time que coletivamente era muito bom, né? Então tinha outros jogadores muito bons ao lado dele, então às vezes parecia que ele não fazia tanta diferença assim, mas na estreia dele pelo Atlético Mineiro já ficou bem nítido isso. O Atlético estava tendo muitos problemas e ele meio que botou o jogo debaixo do braço, começou a resolver o jogo. É um meia canhoto de muita habilidade, muita visão, finalização muito boa de média distância, entra na área para finalizar. Então é um cara que, se faltava alguém, vamos colocar assim, nota 9 no elenco do Atlético Mineiro para o nível do futebol brasileiro, esse alguém é o Nath Fernandes. Acho que juntando... E você vê, Rodrigo, comparando com o time titular do Flamengo, você começa a colocar dúvida, né? Porque o Keno é tão bom quanto o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique é melhor para fazer gol, né? Centroavante não discuto, o Vargas e o Gabigol não dá nem pro cheiro. Agora, o Hulk, apesar de ser diferente em termos de valia, de potencial técnico, né? Ele equipara o Everton Ribeiro, não na qualidade técnica, né, daquilo que o Everton tem como cerebral, mas ele compensa no chute, na potência, na força física, né? E o Nath, finalização muito forte de média distância, e o Nath Fernandes, né, que é um jogador também, concordo com você, com muita clareza para jogar nesse meio campo. O ponto aqui é o Guga, lateral direito, que ainda não está, a meu ver, naquele patamar em que você olha e fala indiscutível, não vamos discutir, não é o nome, não, isso não estou nem aí, nem idade, não é essa, análise não é essa, na minha visão, é o cara chegar nesse ponto e para jogar do jeito que jogava o Sampaoli, o Hever não dá conta. Então, aí vamos ver o trabalho do Cuca. A gente está fazendo uma análise, pessoal, daquilo que o Flamengo já mostrou, já tem um técnico lá, entre aspas, consolidado, o técnico do Brasil nunca está consolidado, mas já tem um trabalho, e agora o Galo que está assim, está no papel, está na tela do computador. A gente não viu direito jogar e a gente não sabe como que o Cuca vai lidar com este elenco mais equilibrado até agora, na comparação Flamengo e Atlético. Este elenco é mais equilibrado, o Atlético perde por pouco para o time do Flamengo no papel. Não vimos jogar. Fazer jogar é uma outra história, que é a história mais difícil
do futebol, né, Rodrigo? Ah, com certeza, né? A gente sabe que o Cuca ele tem muitas diferenças com relação à montagem do time em comparação ao São Paulo. Então, dá para esperar uma transformação grande aí. Uma marcação por encaixe, por exemplo. A gente não sabe, por exemplo, como o Alan vai reagir a isso. Não é um jogador que tem essa característica de ficar acompanhando o meio adversário onde ele for ali até a jogada terminar. O Hever é a mesma coisa. Você não pode fazer o Hever sair da defesa para ficar caçando o centroavante. Então, assim, eu também não me surpreenderia se o Gabriel ganhasse espaço na zaga, que é um zagueiro mais leve, né? Um zagueiro que tem uma boa saída de bola também. Acho que ao lado do Júnior Alonso o time perderia na questão da bola aérea, mas é um cara que tem uma saída qualificada, tem mais velocidade, consegue fazer esses encaixes de uma maneira um pouco mais natural. E um outro detalhe, além da lateral direita, concordo com você, o Mariano também não tá bem, né? Não é aquele Mariano que se destacou até pela questão da idade, já está um pouco mais velho. Mas, voltando a essa questão do meio-campo do Atlético rapidinho, a quantidade de opções, até para contextualizar essa questão do equilíbrio, cara, Alan Franco, Zaratio, Natan e Johan, todos esses caras podem ser reservas. Estou falando aqui de 4 meias de qualidade. 4 jogadores que produzem, né, que são um pouquinho diferentes entre eles, mas produzem, fazem gols, chegam no ataque, dão volume ofensivo ao time. Então, Savarino, que fez um baita campeonato brasileiro como ponta, pode ser reserva desse time. Tem o Savinho lá, com 17 anos, muito bom jogador. O Sacha, que sempre dá resposta. Enfim, são muitos caras ali bons que são reservas, por isso essa questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você tentar equiparar o nível do seu reserva do seu titular. E nesse ponto o Atlético chega muito bem nessa temporada 2021. Pois é, a gente entender que quando o treinador, no caso do Galo, o Cuca, precisar fazer uma alteração, aquele cara que ele vai colocar vai perder um pouquinho, talvez, em ritmo e tal, mas que se o trabalho estiver bem desenvolvido em termos táticos, técnicos, tudo que envolve futebol, com desfalque, o time perde menos. Então, equilíbrio nesse aspecto, melhor time e melhor elenco em termos de equilíbrio, quando o treinador precisar, e vai precisar, no Brasil vai precisar, que o jogador que entre consiga desempenhar um papel bem próximo do titular, né? Então, essa é a nossa ideia, e você pode discordar. Eu até fiz uma enquete aqui no canal para perguntar para o pessoal a pergunta que eu fiz foi o seguinte: comparando Palmeiras, Galo e Flamengo, na sua opinião, qual clube tem um elenco melhor e mais equilibrado? Falamos mais de elenco. Muita gente respondeu: o time ainda é do Flamengo e tal, mas o Palmeiras está ganhando aqui em elenco equilibrado, são mais de 1.300 votos, que é pequeno e tal, mas é uma boa ideia para a gente entender o que está acontecendo. Bom, na tela para vocês, já com 23 minutos de vídeo, por favor, deixa seu like, compartilha, faz aquela fofoca do bem. O canal está crescendo e eu agradeço a todos vocês, principalmente ao Rodrigo Coutinho, que é parceiro, está aí ajudando a gente a entender. Ele é analista de desempenho, faz diferença. Eu não sou analista de desempenho, tá? Eu sou jornalista e comento futebol. Ele tem análise de desempenho, às vezes individual, coletiva, do técnico, do trabalho tático. Então, é um trabalho muito mais completo, por isso que eu gosto de ouvi-lo, e nem sempre, às vezes, eu concordo com ele, que faz parte também da nossa vida. Palmeiras, como diria Roberto Valori. O Everton, goleiro, Jailson e Vinícius Silvestre. Baita goleiro Vinícius, hein? Zagueiros, o Gustavo Gomes, o Alain Imperiur, o Renan, outro zagueiraço. Do lado direito, Luan e o Kusevich. Na lateral direita, Marcos Rocha, Mike e o Garcia, que está entrando agora, muito jovem. Lateral esquerdo, Vina, o Vitor Luiz e o Lucas Esteves. Vamos lá, para volantes, primeiro volante, Felipe Melo e Danilo. Meias, ou camisa 8, Zé Rafael, Patrick de Paula e o Danilo Barbosa, que chegou, assinou o contrato, está aí. Meias, aí o Rodrigo colocou o Veiga e o Lucas Lima. Eu vou colocar o Scarpa também, porque ele pediu para o Abel para brigar para ser o camisa 10, para ser o meia. Mas isso não impede tanto o Lucas Lima jogar pelo lado, como o Veiga jogar
o Veiga, não, o Scarpa jogar pelo lado esquerdo, como ele colocou aqui no desenho, que vocês estão vendo aí, Rony, Scarpa, Gabriel Veron, Luiz Adriano, Gabriel Silva e William, pontas meias barra pela direita, Wesley, Bruno Lopes e o Gabriel Menino, que também, vocês sabem, pode ser lateral direito, pode ser volante, pode ser meia, pode jogar em quase todas as funções nesse elenco do Palmeiras. É um elenco, Rodrigo, que tem também um equilíbrio muito forte entre as peças. E é um elenco que ainda precisa ser reforçado, na minha visão, principalmente no comando de ataque, na lateral esquerda, quando vinha sair, porque eu acho que o Esteves está melhorando, mas ainda não está no ponto para jogar e assumir uma camisa na falta do Vinha. O Vitor Luiz, cara, eu não gosto. Eu acho ele um cara legal, palmeirense, foi criado no Palmeiras, tá tudo certo. E na lateral direita eu também acho que tem um problema grave aqui, porque Marcos Rocha e Mike, o Garcia está começando agora, são laterais, amigo, que tem como valência principal atacar, né? E defensivamente eles sofrem muito, apesar da evolução do Marcos Rocha nesse quesito com o Abel Ferreira. Me conte tudo, Rodrigo Coutinho, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras e o elenco. Então, Paulo, se eu acho que o Atlético tem um elenco mais equilibrado, eu acho que o Palmeiras tem um elenco com mais variedade de características, né? Eu acho que o Abel Ferreira ele tem na mão dele muitos jogadores com características diferentes. Isso é muito bom, né? Talvez seja o elenco mais dinâmico do futebol brasileiro. Talvez não, certamente é o elenco com mais dinamismo ali do futebol brasileiro, que ele consiga mudar o estilo de jogo com mais facilidade em relação aos outros times. Vou te dar um exemplo. E essa é uma característica do técnico, né? O Abel é um treinador, cara, negociador. Foi você que inventou essa e eu gostei e eu estou usando. Ele é um treinador negociador by Rodrigo Coutinho, porque ele não é um cara de falar, meu time joga assim, é assim que vai ser e vamos em frente. Não, ele muda, ele tem opções, ele faz o time jogar também muito de acordo com o que o adversário apresenta, né, Rodrigo? Sim, e o bacana da gente falar sobre isso é o seguinte, quando eu fui fazer essa arte aí que está na tela, eu tive uma dificuldade até de colocar os jogadores, né? A gente fica sempre com a preocupação de fazer uma coisa mais didática para o torcedor entender. E como eu falei lá do Flamengo Atlético Mineiro, aqui no Palmeiras tem mais casos ainda assim. Por exemplo, eu coloquei o Gabriel Menino aqui aberto como ponta, mas a gente sabe que ele pode jogar na do Veiga e do Lucas Lima, ele pode jogar lá na do Zé Rafael, do Patrick de Paulo e do Danilo Barbosa, ele pode jogar até de primeiro homem de meio campo. Ele já fez essa função com o Abel Ferreira em um jogo. E como lateral também, como você falou. Então, assim, não se prendam tanto a isso também, tá, gente? Como o próprio Paulo falou da questão do Scarpa, né, que eu coloquei onde ele foi mais escalado ultimamente. E foi como extremo pelo lado esquerdo. Né? E esse extremo é bom a gente citar o time do Palmeiras é o seguinte, existe uma diferença no Palmeiras, do Abel Ferreira, entre o extremo que joga do lado do Vinha, que geralmente é o lateral que mais apoia, então esse extremo ele vem para o meio do campo, ele vem ali para a região do bico da grande área, como o Rony fez tantas vezes, o Scarpa e o Gabriel Veron também, o próprio Wesley já fez isso em alguns jogos, e o extremo do outro lado. Por quê? O Vinha tem muito mais liberdade, por exemplo, do que o Marcos Rocha. O Marcos Rocha segura mais, então o extremo do lado do Marcos Rocha, o ponta, né, como queiram, do lado do Marcos Rocha, ele abre um pouco mais o campo, ele fica um pouco mais fixo ali pelo lado do campo. O Rony já fez esse trabalho, o Wesley, o Gabriel Menino e outros jogadores, até o Lucas Lima, em um jogo fez esse trabalho pelo lado direito. Então, assim, se a gente olhar o elenco, né, primeiro a zaga não tem aquele problema que Flamengo e Atlético Mineiro tem, né? É um nível muito alto aí entre os zagueiros do Palmeiras, Luan, Gustavo Gomes, gosto muito do Kusevich, né? Um pouquinho menos do Alan Pereur, mas é um bom zagueiro também, e o Renan é muito promissor. Como o Paulo falou, um zagueiro de boa saída de bola, de muita intensidade, marcando os adversários. Tem essa questão na lateral direita, realmente. Acho que o Marcos Rocha até melhorou um pouquinho defensivamente, mas ainda está longe de ser um lateral confiável na parte defensiva. Lá do lado esquerdo, há essa diferença de característica entre Vinha e Vitor Luiz. Vitor Luiz é um lateral mais defensivo, né, e o Vinha muito mais ofensivo. Não que ele seja ruim defensivamente, mas é um cara que a principal característica dele
é a parte ofensiva. Aí tu vai pro meio campo. E assim, Rodrigo, aí você pode fazer uma alteração que quando tiver que jogar o Vitor Luiz, a saída passa a ser com 3, com o Vitor Luiz mais recuado, você libera um pouquinho o lateral direito. Pode ser o Gabriel Menino, pode ser o Mike, pode ser o Garcia, pode ser o Marcos Rocha, seja qual for. Isso que você está falando, você vê como o analista de desempenho faz a diferença, né? É falar daquilo do elenco eclético, com muitos jogadores de bom nível que podem fazer muitas outras funções, que uma só, que é a posição onde ele está escalado. Então, acho que esse aspecto é fundamental, pesa a favor do Palmeiras nessa comparação entre Flamengo, Atlético e Palmeiras. Dá o seu like, faz aquela fofoca do bem, fala do canal, que a gente está trabalhando sério para discutir futebol em bom nível. Fala, Rodrigo, fala do elenco, termina do elenco para falar do time. Vamos lá. Não, isso que você falou é muito importante, essa questão dos laterais, né? Por exemplo, isso já até aconteceu quando teve um jogo, ou 2 ou 3 jogos, que Vinha e Mike foram os laterais do Palmeiras. E o Mike, ele é até mais ofensivo do que o Vinha. Então, o que o Abel Ferreira fez? Ele travou o Vinha e liberou o Mike pelo outro lado. E aí você vai mexer na dinâmica um pouco mais à frente. Né? Como o Vinha, ele ocupou menos o corredor do campo, né? o flanco esquerdo do campo, então o ponta daquele lado ficava um pouco mais fixo pelo lado. Né? Esse time base, gente, é aquilo que a gente falou também já. Né? Isso muda bastante. O Gabriel Menino, por exemplo, na minha cabeça, o Gabriel Menino é titular do Palmeiras. Seja como ponta pela direita, seja como lateral, seja como segundo homem de meio campo. Eu acho que a qualidade dele, a dinâmica, tudo que ele oferece ao time do Palmeiras, ele tem que ser titular do time do Palmeiras. Mas nesse time base eu não coloquei, porque nos últimos jogos ele não foi titular. Ele acabou ficando ali como suplente e foi aproveitado no segundo tempo. Últimos jogos que eu estou falando ainda da temporada 2020, sob o comando do Abel Ferreira à beira do campo. E voltando na questão do elenco, acho que o Danilo Barbosa é um ganho no meio campo. O Palmeiras ainda deve trazer mais alguns jogadores, né? Tá negociando com alguns caras aí para encorpar mais esse elenco, mas a principal carência, na minha visão, é no comando de ataque. Como o Paulo já chegou a falar há alguns minutos, acho que há um desnível muito grande entre o Luiz Adriano, que é um dos principais camisas 9 hoje do futebol brasileiro, o William e o Bruno Silva, né? O Breno Silva. O Gabriel Silva, Gabriel. O Gabriel Silva, que ainda está em processo de formação, né? Não é um jogador pronto ainda. Então, assim, o William é um cara que quase sempre dá resposta, mas nas últimas 2 temporadas teve uma queda de produção. Em comparação ao Luiz Adriano, está bem abaixo. Acho que isso não tem muita dúvida. Não, e assim, na minha visão, Rodrigo, o William nem centroavante né? Sim. E na visão do Abel também não. O Abel Ferreira já disse, precisamos de um avançado. Né? Então, tem eu não gosto de falar, eu não vou falar, mas o Tiquinho Soares está aí no ambiente, tem gente falando dele, o Borré, o Palmeiras deu uma recuada, e o Ademir também, o Palmeiras fez proposta. Se vier o Ademir para jogar do lado direito com a perna esquerda, ou para compor elenco, o Palmeiras fica ainda mais equilibrado como elenco, porque você vai começar a ver, quando o Luiz Adriano puder jogar, o Rony enfiado como centroavante, o William flutuando por ali. Então, é um elenco com muitas opções, Rodrigo. Sim, se chegar o Borré e o Ademir, só esses dois, o Palmeiras já consegue passar o Atlético Mineiro na questão do elenco equilibrado. O Ademir é bom jogador, né? Eu gosto dele, acho que ele tem algumas questões para melhorar, mas ele é um ponta muito agressivo, muito agudo. É um cara que vai precisar se adaptar também ao contexto do Palmeiras, e às vezes jogar com menos espaço. No América Mineiro é um pouco diferente isso, né? O América geralmente joga com espaço para contra-atacar. E o Borré é um ótimo atacante. O Borré ele chega para disputar a posição de referência com o Luiz Adriano. Ele é menos 9 que o Luiz Adriano, ele é um atacante de mais mobilidade até do que o Luiz Adriano, mas acredito que ele é mais completo que o Luiz Adriano. O Borré é muito bom. O Borré hoje está mais perto do Grêmio do que do Palmeiras, não é uma realidade. Nesse momento, as coisas podem mudar, óbvio que podem. A gente está fazendo esse vídeo na sexta-feira,
não dá para saber, sexta-feira de manhã, estamos fazendo vídeo, não dá para imaginar. Mas estão falando do Tati Castelhanos, fala também do Tiquinho lá, que está saindo do Porto. Mas é isso. Rodrigo Coutinho, 35 minutos de vídeo. Eu vou tirar aqui o elenco do Palmeiras, já falamos do elenco do Flamengo, já falamos do elenco do Galo. Agora, técnicos dos três, qual é o trabalho? Eu acho que o trabalho do Abel está à frente dos outros dois. O Cuca não vou nem falar, porque ele chegou agora. O Rogério ainda está tateando, lidando ainda com a viuvez de Jorge Jesus. Na minha visão, o que coloca esse Palmeiras num nível mais parecido, em termos de equilíbrio com Flamengo e Atlético, é já um trabalho, apesar de pouco tempo, muito forte do Abel Ferreira. Queria que você falasse para a gente encerrar a nossa conversa. Não, concordo. Acho que se a gente for pegar aí os três treinadores, o Cuca fica um pouco de fora, né? Não dá para avaliar trabalho, porque não tem ainda trabalho, é muito pouco tempo. Mas numa comparação Abel-Rogério Ceni, acho que o Abel conseguiu avançar mais casos do que o Rogério Ceni em relação ao ano passado. O Rogério, ele tem méritos no Flamengo, ele é um treinador que, ele de uma certa forma, trouxe de volta o funcionamento, o quarteto ofensivo ali que acontecia com o Jorge Jesus em termos de ideia, não em termos de execução, né? Ele voltou a dar liberdade de movimentação, ele repetiu alguns movimentos que o Flamengo fazia com o Jorge Jesus, é claro que ainda não de forma tão natural, porque a proposta original não é dele, é de outro treinador, então você precisa de um tempo um pouco maior para que os jogadores desenvolvam isso da forma que o próprio Rogério queira. O Arão na zaga, o Felipe Luiz atacando por dentro, o Flamengo um pouco mais seguro defensivamente, a melhora das transições defensivas, a melhora da subida de marcação, tudo isso aí é mérito do Rogério, que tem também alguns deméritos. Né? Leitura de jogo equivocada em alguns momentos, substituições mal feitas, alguns dogmas que ele traz ali da resistência de colocar Pedro e Gabigol durante mais tempo juntos. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida ao longo dessa temporada. E o Abel Ferreira, tudo aquilo que a gente já citou na semana passada, né? O Palmeiras, é um time organizado nas diferentes fases do jogo, é um time confiável nas diferentes fases do jogo para diferentes cenários. Vai jogar no contra-ataque, o Palmeiras sabe jogar. Vai jogar com posse de bola, o Palmeiras sabe jogar. Ainda acho que pode evoluir nisso, o que é natural pelo tempo de trabalho. Mas, numa comparação, Abel Ferreira, Rogério Ceni, Abel Ferreira está um pouco acima, sim. Beleza. Rodrigo Coutinho, muito obrigado. Chegamos à seguinte conclusão. Existe um equilíbrio muito forte, né? O melhor time é o Flamengo e o elenco mais equilibrado é do Atlético. O Galo, que vem forte também nessa temporada 2021. Aí precisa esperar para ver o que o Cuca vai fazer, como que o Palmeiras se vai ou não contratar 2 ou 3 jogadores para melhorar esse equilíbrio de elenco, e o Flamengo também como que vai lidar nessa temporada com o Rogério Ceni. Rodrigo Coutinho, muito obrigado, hein? Grande abraço para você, você tenha um ótimo fim de semana e até a próxima, hein? Valeu, Paulo, obrigado a você mais uma vez, um forte abraço, bom final de semana para todo mundo aí. Muito bem, tá aí, vou ficar aqui para finalizar com você e dizer: faça aquela fofoca do bem, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, discorde da gente tranquilamente, sem problema nenhum. Cada um tem uma visão de futebol e eu respeito muito todas elas. Nem sempre o Rodrigo concorda comigo, eu concordo com o Rodrigo. A vida é essa, você pode fazer a sua análise dentro das imagens que a gente mostrou, dos elencos, dos jogadores, características, para você decidir aí qual é o time, o melhor time, antes da bola rolar. Depois que a bola rola, a gente não sabe, e o elenco mais equilibrado. Também uma pitadinha dos técnicos, do trabalho dos 3 treinadores, beleza? Grande abraço, não alimente os animais, meu amigo. Calma, deixa a bola rolar. Fechou? Até mais.